Eu falo muito que o jiu-jitsu é uma arte marcial assim que me escolheu, porque eu desde pequeno, quando eu comecei nas artes marciais, eu fiz um tempo, mudou, depois eu parei, e eu sempre tive essa vontade de voltar. Quando eu fui voltar, eu, muito inspirado pelos filmes, que eu sempre gostei de ação, luta, tudo, eu procurei voltar, mas eu não tinha em mente começar com jiu-jitsu. Por ser leigo em relação ao assunto, já ter feito um pouco de judô, eu queria uma arte marcial diferente. Aí eu conheci o Iago, que era um cara que estava nas artes marciais há muito tempo, tive muita referência dele, que se eu quisesse alguém para me treinar, para me moldar, que fosse aquele old school mesmo, aquele estilo mestre, eu deveria procurar ele. E eu procurei voltar para o MMA. O MMA estava muito na alta na época e comecei a treinar com ele. O Iago dava aquele treino de MMA. E eu olhava as aulas de jiu-jitsu, gostava muito, via que o pessoal era muito afeiçoado, os treinos eram muito sérios, o Iago tinha uma história no jiu-jitsu grandiosa, assim, muitos anos. E eu comecei a fazer, é, por, por essa carga que eu via da academia representar tanto o jiu-jitsu assim, mas não gostava tanto. E é isso que eu digo, que o jiu-jitsu me escolheu e não eu escolhi o jiu-jitsu, porque eu fui me apaixonando, conforme eu ia fazendo os treinos, eu fui vendo o quanto era eficiente a arte, e o que eu gostava muito era muito essa relação que eu sempre tive com ele, de mestre e discípulo, assim. Então, assim, quando eu não podia treinar, ele me dava bronca, às vezes ele, pô, me ligava, às vezes eu, assim, tudo que eu tinha de motivo para não treinar, ele me ajudou. E um momento chave, assim, para mim, foi quando eu me machuquei e, pô, eu ia parar. Vários médicos falaram para mim que eu não poderia continuar a treinar, que esporte para mim de alto rendimento já era. E o Iago falou: quero saber, você vai vir treinar aqui mesmo machucado. Eu comecei vendo o treino das crianças. Então, assim, essa volta no jiu-jitsu para mim me trouxe um envolvimento ainda maior, de, pô, essa questão da superação, essa questão de alguém para acreditar em mim mais do que eu mesmo acreditava. Então, assim, eu me apaixonei muito pelo jiu-jitsu e levei o jiu-jitsu como estilo de vida, né? Uma coisa que para mim mudou totalmente a minha perspectiva e hoje eu não me vejo sem o jiu-jitsu, pelo, por essa questão de estilo de vida mesmo. E eu comecei no Clã Yaroslav, né? Vi os meninos crescendo e também envolto nessa questão do lifestyle do jiu-jitsu, de treinar todo dia, de ter essa exigência do mestre e tudo. E o que eu vejo da grande diferença que nós tivemos agora com o alicerce do Clã Yaroslav, que eu penso que aqui é uma consequência do Clã Yaroslav, é como se fosse uma mutação mesmo da academia, né? Porque eu não vejo que teve um Clã Yaroslav e um alicerce, eu vejo que teve essa mutação mesmo. E o que eu vejo de diferença da academia anteriormente para agora é que antes a gente, pô, igual eu falei, teve muito essa questão do guerreiro, de ser casca grossa, de poder treinar, de ter a técnica ali, mas tinha muito mais, assim, você jogava os leões, treinar, desenvolver, e isso deixava, como o Irã falou na aula hoje, um pouco de lacuna, porque não por falha de filosofia da arte ou de como eu deveria fazer, mas porque, pô, você está treinando todo dia, você vai acabar assim desenvolvendo o que você é mais apto, o que você gosta mais, e aí você acaba não fazendo todo o jiu-jitsu, né? Eu sempre gostei muito de guarda, acabei me limitando um pouco para fazer as passagens de guarda, e isso na faixa azul, na faixa roxa, tinha essa lacuna, mas eu consegui ali me adaptar. Hoje, na faixa preta, no alto rendimento, eu vejo que é algo que você não pode deixar. Um erro que você tem ali onde a cobra vai dar o bote, né? E essa é a diferença da alicerce. A alicerce, o próprio nome já traz muito disso, né? Ele é a base do jiu-jitsu de volta, trazer isso à tona e, pô, pegar o faixa preta, fazer as aulas básicas, voltar atrás, dar 3 passos atrás, né? Para poder pegar isso sem impulso. Ter essa consciência de que, pô, a gente sempre pode melhorar com qualquer treino que seja. Ainda tem a questão da competição em si, que isso trouxe uma vertente muito legal, que o Yarin especializou no treinamento de alto rendimento, pegar uma turma só de competição, desenvolver um jogo não só explorando a técnica, que a gente sempre teve na academia, mas explorando também a estratégia da luta, a estudar os adversários. Então, assim, eu vejo que hoje você tem um treinador que pega você, faz, um, faz uma análise de todo o seu tipo de jogo, trabalha suas falhas, trabalha suas habilidades, pega sua estratégia, o que você pode fazer de melhor na luta, treinar o seu físico, treinar a sua cabeça, conversar com você, mostrar os vídeos das lutas. Isso aí, para mim, tem trazido uma melhoria muito grande, assim, também, sabe? De ter alguém
que enxerga fora da ilha, assim, tem uma outra pessoa que enxerga o que eu tô fazendo de errado, me dá dica, me ajuda. Então, assim, essa mudança da alicerce do Clã Yaroslav, eu vejo que o Clã Yaroslav está ali. Eu me considero um aluno do Clã Yaroslav e vejo quanto ele conseguiu evoluir e transformou o alicerce e trouxe só benefício nesse sentido. Dentro dessa migração do Clã Yaroslav para alicerce, o que você viu de mais precioso, assim, que você fala assim, não, eu faria isso de novo, e o que você viu de negativo, os dois extremos. Então, eu queria saber o que você vê de positivo, o que trouxe benefício para a alicerce, para nós, né, para todos nós, e o que poderia se manter ainda. Eu acho que, assim, em termos de benefício, o que trouxe foi trazer mais à tona para as pessoas, assim, como marca, o que já era, assim, trazer em evidência o que nós éramos, assim, porque eu até teve uma vez que eu fui fazer um seminário com um professor muito famoso, que já era faixa coral na época, de uma equipe muito grande, e eu pensava na minha cabeça, cara, eu vou fazer aula nessa equipe que já é muito grande, vou aprender muita coisa nova. Quando eu cheguei lá, eu vi que eu aprendi a mesma aula que eu aprendia no Clã Yaroslav até então. O que eu notava que tinha de diferença é que aquela academia, ela tinha esse padrão. Então, assim, tinha as aulas padrões, tinha a questão do kimono, tinha a questão das redes sociais, tinha essa questão do marketing envolvido e que salta muito aos olhos. Então, eu acho que a Alicerce, por trazer essa estrutura padronizada, trouxe para a gente um ápice maior em termos de acreditar na equipe, de poder levá-la adiante, de ir nos campeonatos, o pessoal perguntar, nossa, conheço a sua equipe. Então, acho que esse trabalho da Alicerce em si, além desse desenvolvimento que a gente teve de voltar às aulas padrões, fazer as aulas menos... não, assim, acho que continuou a questão do guerreiro ali, de poder treinar todo dia. A gente tem muita essa filosofia, né? Treinar sempre, a academia nunca está fechada, de ter vários horários. Então, continuou essa mentalidade, mas trouxe isso que não tinha antes. Porque eu lembro que antes, apesar da gente ter ali, sob sua custódia ali, os treinos, era só você, né? Então, assim, você tinha que ficar perto de tudo, todos os horários. E agora tem outras pessoas olhando e dando essa atenção necessária para a gente poder desenvolver melhor. Tá, você falou pra gente que você foi jogado aos leões. Qual o benefício que você vê hoje com a exclusividade da aula de iniciantes? Você acredita que ainda assim, se você começasse o jiu-jitsu hoje, você seria jogado aos leões? Ou você teria todo um respaldo de acordo com aquilo que você espera de uma escola de jiu-jitsu? Eu acho que o jiu-jitsu em si, ele sempre, pelo menos antigamente, tinha muito isso, assim, ele filtrava muitos alunos. Então entrava uma pessoa para treinar, às vezes a pessoa não tinha nenhuma habilidade que ela pudesse aproveitar ali no treino, às vezes a pessoa não era forte, a pessoa não era resistente, e ela desistia muito fácil. O jiu-jitsu era muito assim, ele filtrava os cascas grossas, filtrava as pessoas que iam continuar. Então você apanhava muito, até você conseguir sobreviver ali, ver como você faria. Claro, né, tinha a questão técnica, mas você tinha que sobreviver com os caras que já tinham experiência. E isso era muito ruim, porque às vezes você perdia muito futuros talentos por o cara não acreditar ali nas primeiras aulas, não ter essa resiliência ali, né? Não. Então, eu acho que hoje não seria assim. Eu chegaria na academia, eu ia primeiro nas aulas dos iniciantes, eu ia treinar com alguém com nível parado, eu não ia me frustrar, né? Eu comentei com o sensei Ari esses dias que, por exemplo, uma guarda que eu fiquei muito tempo sem fazer era a de la riva, porque certa vez eu treinei com um cara mais graduado, eu fui fazer uma de la riva profunda, eu era faixa branca, eu tinha acho que 3 meses de treino, tava aprendendo ainda, tava pegando confiança na guarda, ele foi lá e pegou meu joelho de uma vez. E aí eu já criei uma barreira ali, falei, poxa, isso aí eu já não vou fazer mais, porque eu me expus de uma forma, mas eu ainda não tinha a malícia ali naquela técnica, eu não tinha ela dominada, eu não sabia defender. Então ele foi muito ali nessa questão mesmo ali, de, o menino também entrou numa posição em mim, eu vou levar o pé dele embora, pra perna dele embora. Então, esses pequenos traumas assim, que a gente tinha pela filosofia que era imposta, cria muitos problemas, né? Ou seja, tornei, fui para azul, fui para roxa,
E fui para marrom sem fazer isso. Falei, pô, não vou fazer essa posição mais. Aí hoje, com os meus professores, passando os treinos de novo, eu fui pegando confiança novamente. Não, vamos fazer dessa forma, vai pegando confiança. E esse é o diferencial dos treinos induzidos, né? Que é treinar a posição. Então, pô, hoje a gente vai treinar só começando de uma guarda. Hoje a gente vai de uma posição. E aí, isso te conduz a fazer uma coisa que você não está acostumado, né? Então, antes não, hoje a gente ia começar um treino. Claro, tinha isso da resistência. Eu ficava 3 horas treinando. Mas essas 3 horas eu tenho certeza que 90% das vezes eu ia fazer a mesma coisa sempre. Eu ia puxar para a minha posição, que eu tenho mais afinidade. Ia fazer tudo aquilo e não ia estar treinando coisas novas, né? E aquilo, se você treina só aquilo que você é bom, você nunca vai aprender nada novo. Sim. Você passou pelo processo de graduação, hoje você é faixa preta, você passou pelo processo de graduação, a gente fazia a graduação semestral, coletiva. Você acredita que essa graduação coletiva ela é mais condizente com a graduação que hoje a gente trabalha, que é por aulas e a gente passa pelo exame? Se você fosse para você escolher hoje, você passaria pelo sistema de graduação semestral ou você se sujeitaria a passar por exame novamente? Eu acho que ambos têm prós e contras, assim. Eu ainda gosto bastante desse modelo de graduação antigo, muito porque você não tinha uma noção exata de quando você ia ser graduado e não tinha uma definição prévia de quando isso ia ser. Então eu achava, pelo menos no meu caso, né, eu acho que isso é muito individual, mas isso incitava a gente muito a treinar, não só pela faixa, assim, era muito pelo estilo de vida do jiu-jitsu mesmo. Então, assim, se eu fosse pegar uma faixa, eu fiquei bastante tempo na faixa roxa, na faixa marrom, porque eu não estava preparado ainda, tinha coisas ainda para desenvolver. Então, eu acho que talvez se eu só fizesse as aulas, eu não ia ter desenvolvido todo o lado que eu desenvolvi, não só da frequência. Então, assim, eu tive que melhorar muitas outras coisas também, né? Mas eu acho que isso é individual, porque, ao mesmo tempo, que essa questão da padronização ela é muito importante, principalmente quando uma equipe está crescendo muito, né? Porque você não consegue ter um olhar para todos os alunos de forma individual, sem que você, poxa, tenha ali uma referência de número de aula, de padronização, de técnicas, do exame em si, né? O exame, eu acho que é muito legal, porque ali você tem uma prova de fogo ali com o aluno, você consegue também ter um olhar do que está faltando nele, né? Às vezes o cara faz, às vezes ele está fazendo todas as aulas, mas ele não está aprendendo. O cara não tem essa individualidade, né? Tem gente que aprende mais rápido, gente que aprende mais devagar, e tudo bem, né? Cada um tem sua linha de aprendizagem. Mas pensando da forma antiga, a gente usava muito o subtítulo de academia, né? E hoje a gente subentende que não é mais uma academia, a gente não prepara as pessoas para serem gladiadores, e sim para ser pessoas melhores, né? Então a gente adota o subtítulo de escola. Então, por isso que a gente precisa de uma metodologia. Então, você disse que a individualidade da avaliação ela é importante. Puxando esse gancho, por que você ainda fica fundado no sistema antigo? Alguma coisa que ainda te prende seria a festividade, a reunião das pessoas, a expectativa? Eu acho que tem um pouco disso também. E eu acho que é porque foi como eu passei, né? Hoje eu tenho, igual eu falei, eu acho que tem os prós e contras das duas. Eu gostava muito dessa questão da festividade, gostava muito, talvez desse mistério, se você não sabia exatamente quando que ia pegar. Eu acho que talvez eu ainda seja um pouco presa a essa questão, né, do padrão, de como eu fui criado, né? Nostalgia. Essa questão de nostalgia, tem um pouco disso. Mas eu entendo esse lado da padronização, porque muitas vezes quando a gente chegava para ter aquela reunião ali, às vezes o pessoal já treinava já próximo da graduação, então era de 6 meses. Você vê que o pessoal sumia,
E aí você colocava a faixa como uma coisa que tirava o valor dela, né? Porque a faixa é só uma representatividade ali do seu treino. Se você treina pensando em graduar, daqui 3 meses vai ter um treino, aí eu vou dar um gás, depois eu paro. Então você tira essa... Eu acho que tirar um pouco essa expectativa da faixa, colocar ela como algo mais usual de cada dia vai ter uma, você não sabe exatamente como vai ser, mas é pelo número de aulas, você traz também pro cara que ele vai ter que treinar todo dia, que ele vai ter essa constância. Então, eu acho que tem uns prós e contras, e eu entendo ter mudado, até porque quando você pensa em crescer, não dá pra você, sei lá, 1.000, 2.000 alunos, sem ter igual eu falei, ter um papel ali, ter uma anotação, uma referência de planejamento. O que ele acha sobre os alunos que mudam de academia? Se ele ainda defende o título do Carson, né? Melhor não, né? Isso. Pode perguntar? Não, melhor não. Você fala de uma forma indireta, não vai criar polêmica. Não, eu vou falar, já que você perguntou. Bom, eu acho sobre isso de trocar a academia, vai muito de questão de você ter disponibilidade regional. Então, assim, se eu tô na minha cidade, eu vou mudar de cidade, uma questão de trabalho, tudo, eu acho normal você trocar de academia, você pega a referência do seu professor, tudo. Mas eu ainda, cara, isso pra mim é uma coisa que eu levo muito pro coração quando eu vejo alguém sair da academia, porque, cara, o jiu-jitsu, ele apesar de ser uma arte marcial universal ali, em termos de técnica, o vínculo que você cria com a sua academia, do cara acreditar em você quando você não é nada, e quando você conquista alguma coisa, quando você gradua, quando você... É a hora de você devolver pro seu professor, quando você se torna referência, você abandona por pouca coisa, eu acho isso uma falta de caráter tremenda, assim, principalmente quando aquela pessoa tem um vínculo muito maior com você, dessa relação de mestre e discípulo mesmo, né? Então, igual eu falei com você, você é um cara que, quando ninguém acreditou em mim, você acreditou, você me deu a mão para me levantar. Quando eu machuquei, tive uma lesão séria, que eu não conseguia treinar, você me deu oportunidade de fazer variações com as crianças, de me obrigar a estar ali quando eu não queria. E, pô, quantas pessoas você já ajudou a sair de droga, a sair de uma situação difícil, que às vezes precisou só de um ombro amigo de conversar mesmo. E aí você estava sempre presente. E eu vejo que, além de você, outros grandes mestres tiveram essa filosofia. E isso foi o que me trouxe a gostar tanto assim da arte marcial. É um lugar que, pô, não é só comercial. Você cria um vínculo ali de aprender, né? E trazer isso para sua vida. Porque nem todo mundo é competidor. Tem gente que, pô, vai treinar como estilo de vida. E eu acho que essa relação do professor, do mestre, do discípulo, ela é uma coisa única, assim, que só na arte marcial tem. E eu acho que você ser faixa preta ou você ser graduado, antes de mais nada, assim, é um símbolo de que você representa a academia. Então, você é um reflexo daquela academia. Então, assim, eu sou faixa preta da alicerce. Eu sei que tudo que eu fizer, os outros vão me ver como um fragmento da alicerce ali. Então, é a academia que eu represento. Eu pego e, pô, peguei a faixa preta, eu vou treinar em outro lugar ali, porque lá tem mais treino para mim. Ou, porque lá eu vou ganhar mais dinheiro. Eu acho que é falta de caráter. Você acredita que essa consideração ela tem que ser uma obrigatoriedade ou ela tem que ser uma coisa natural? Eu acho que quando você pega a academia, e quanto mais ela cresce, ela vai ter sim os alunos mais comerciais, vai ter os alunos que vão treinar ali que não vão ter um vínculo mais próximo dos professores. E eu acho que tudo bem, assim, hoje em dia o jiu-jitsu como profissional é um pouco relacionado até com um clube de futebol, né? Pô, o cara vai ali, faz o trabalho dele e sai, às vezes vai para outro time, vai para outra academia, e isso hoje tem se popularizado mais. Mas, assim, pelo menos eu, com a história que eu tive na academia, eu sempre fui muito acolhido, assim, eu sempre, igual eu falei, pra mim nunca foi só a luta em si. Porque, pô, você treinar só como esporte é uma coisa, treinar como arte marcial, como algo que vai desenvolver pra você, não só em luta, não só em questão técnica, mas, pô, você vai aprender ali com a pessoa, você vai ser mais respeitoso, você vai ser pontual, você vai ser um cara que vai ser o discípulo mesmo do seu professor.
Aí eu acho que não tem como, assim, sabe? E por que eu falo muito isso da nossa academia? Porque, igual eu falei, eu já vi você tirar aluno de situações difíceis, eu já vi você, tendo que resolver problema externo de aluno, tendo que tirar ele das drogas, tendo que ouvir, às vezes, o aluno desabafar com você. E você acredita que esse aluno ele tem uma obrigação de gratidão comigo? Tem. Eu acredito que... Por qual motivo? Por eu ter ajudado? Eu acredito que assim, a pessoa, quando ela é ingrata ao ponto de, uma pessoa me ajudou e eu vou virar as costas para ela, porque eu tenho um fragmento de melhora ali, igual eu dei exemplos aqui. Um cara deixou de treinar na academia, apesar de todo o amparo que ele teve, porque na outra academia ele ia 3 quilômetros mais perto da casa dele. Então, assim, é um motivo fútil, entendeu? Mas mesmo que seja fútil, ainda é uma escolha. Todos nós somos livres para ter uma escolha e mudar a escolha em qualquer momento que a gente achar oportuno. Então, todos esses alunos que eu ajudei, eu ajudaria novamente e eu coloco que nenhum deles me deve nada. A gratidão, ela tem que ser natural. Eu sou grato por muitas pessoas, mas eu não preciso divulgar isso. Eu não preciso ficar também procurando, buscando, agradando para dizer que eu sou grato. Então, por exemplo, por muito eu sou da época onde a gente era banalizado, criminalizado quase quando a gente mudava de academia, mudava de professor, quando a gente ia treinar em outras equipes sem autorização do mestre, era uma coisa assim bem preconceituosa mesmo. Então eu posso dizer que a gente cresceu de uma forma entrando numa academia e a gente não tinha uma escolha de saída daquela academia. E a gente via muitas coisas erradas, a gente não podia mudar, porque não era do nosso controle mudar, e a gente tinha que ficar ali. Então qual era o único caminho da gente não trair o mestre? Parar o jiu-jitsu, deixar de treinar. Porque não era uma situação onde o mestre falou assim, nossa, o Riz parou de treinar. Ninguém ligava se você parasse, mas se você fosse treinar em outro lugar, o cara é creonte e tal, virava aquela conversa, né? Então, hoje, diante da nossa filosofia, eu falei isso. Atualmente, eu prefiro que um aluno meu, que eu tenha plantado a semente nele, vá treinar em outro lugar, do que ele pare o jiu-jitsu. O jiu-jitsu, todo mundo prega isso, o jiu-jitsu não é para todos. Seria egoísmo demais eu pensar que o jiu-jitsu teria que ser só na alicerce. A alicerce não daria conta. Por mais que a gente tivesse 3, 4 filiais em Franca, a gente ainda assim não daria conta de todos os praticantes de jiu-jitsu. Por isso que existem outras equipes, outras academias, outros professores com personalidade diferente, com metodologia diferente. Olha isso.